Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo vai tirar o status de isenção fiscal da Universidade Harvard. No dia 21 de abril, Harvard anunciou um processo contra o governo dos Estados Unidos para impedir o congelamento de mais de 2,2 bilhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, em subsídios federais. Essa treta, mais uma, né, de Donald Trump, a gente vai acompanhar agora no Plantão do Meteoro. Donald Trump contra o mundo, não é mesmo? Olha só, eu vou chamar a Daiane Oliveira aqui na tela. Seja bem-vinda, Dai. Fazia muito tempo que eu não fazia um plantão com a Dai, né? Aqui um corte com a Dai. Muito bom, então lembrem-se, @DaianeJOliveira para você seguir a Dai em todos os canais, inclusive no Pokémon GO. E o meu arroba aqui, ó, @lu.junior para você me seguir também nas redes sociais. Vamos lá, Dai? Vamos falar mais dessa treta aí do Trump? Vamos, inclusive é bom dizer exatamente isso. Ai, que bom gravar com você. E, pois é, né? A gente tem aí o Donald Trump que faz mais uma caquinha. Não tem muitos termos que a gente pode utilizar como Donald Trump, mas o caquinha é um termo bem interessante. O que a gente tem de novo, né? Que o Trump, ele é logicamente anti-educação, ele é anti tudo que diz respeito a interesse coletivo, interesse público. E aí agora o Trump ele resolve se meter nessa também, que Harvard anunciou aí um processo contra o governo porque houve um congelamento de cerca de 2,2 bilhões de dólares de subsídios federais para a educação. Então, sim, o Trump ele está bloqueando verbas para a educação. Não é uma surpresa se tratando de Donald Trump, mas o Trump foi aquela pessoa que foi eleita prometendo que os estadunidenses, o povo americano, ele teria autonomia, teria mais dinheiro, subsídio, eles pagariam menos impostos. Então, quando ele toma uma medida como essa, logicamente ele volta a ser impopular. Mas não sei se você viu, né, Lúcia, semana passada já saiu inclusive uma notícia, os 100 primeiros dias de Trump foi um dos piores das últimas décadas, ele está totalmente impopular nos Estados Unidos. E ações como essas não costumam melhorar essa visão. Mas a gente vai falar um pouco sobre a diferença da educação estadunidense e a educação, por exemplo, aqui no Brasil. Mas ainda que a educação seja privada, subsídios do governo ajudam muito e mantém, inclusive, determinadas mensalidades e bolsas de estudos. Então, é importante que o governo continue financiando pesquisas, financiando as universidades, não cobrando impostos. Vou te pedir, por favor, Lúcia, para trazer a matéria para a gente aprofundar um pouquinho mais essa dinâmica do Trump que está brigando com todo mundo aí. Voltamos para retomar o contato com o Jorge Pontual em Nova York e falar do mais recente capítulo da guerra entre Donald Trump e a Universidade de Harvard. Agora, a Casa Branca está ameaçando barrar a matrícula de todo e qualquer aluno estrangeiro na universidade. Vamos lá, então, a Nova York. É o Pontual que vai fazer esse relato. Pontual. Pois é, Renata, a secretária de Segurança Interna, Christine Owen, ameaçou. Harvard vai perder o direito de admitir estudantes estrangeiros se não se submeter à exigência do governo de informar sobre as atividades políticas desses alunos. A universidade respondeu que não vai se render, nem perder sua independência. Os estudantes estrangeiros que recebem um visto especial são uma fatia considerável, 27% do total de alunos de Harvard, e eles pagam a anuidade integral. E recebem... Será um golpe duro para Harvard perder esses estudantes. O governo Trump, esta semana, já cortou 2 bilhões de dólares em verbas federais para a universidade, porque Harvard se recusa a aceitar a intervenção do governo, que vai contra a liberdade acadêmica. Christine Owen diz que a universidade admite o antissemitismo e segue uma ideologia pró-Hamas. Insistiu que já se foram os dias em que Harvard era a principal universidade americana. Mas o fato é que Harvard tem 162 prêmios Nobel, mais que qualquer outra universidade do mundo. Segundo a agência Reuters, desde a posse de Trump, 4.700 estudantes estrangeiros tiveram seus vistos cancelados pelo governo para serem deportados. Mas juízes de 7 estados americanos proibiram que as autoridades de imigração levem a cabo essas deportações. Segundo a Reuters, estudam em universidades americanas mais de 1 milhão de estrangeiros.
e agora eles estão sendo perseguidos aleatoriamente. Não são só aqueles que participaram de manifestações pró-palestinos, que o governo acusa de antissemitismo. Muitos estão sendo expulsos por infrações de trânsito ou sem motivo algum. No MIT, o prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma estudante chinesa de 22 anos foi presa para ser deportada sem nenhuma explicação, faltando dias para se formar. O impacto sobre a vida desses estudantes é profundo e eles agora vivem em pânico, com medo de serem deportados a qualquer momento. Foi o que disse um advogado da União Americana de Liberdades Civis, que é uma das organizações que entraram na justiça em defesa desses estudantes estrangeiros. Renata. Tá tudo bem com o Pontual? Tá tudo bem com o Jorge Pontual aí, gente? Eu acho que não estava muito bem, não. Mas, assim, eu super compreendo, sabe por quê? Porque o Trump, ele se mete em cada situação, e nesse caso aí especificamente, né? A gente tem a questão da imigração e a questão dos cortes de verbas para a educação, que talvez ele tenha puxado uma notícia e apresentado outra. E eu acho que, né, mais ou menos nessa linha, Lúcio. E aí, por fim, né, o que a gente pode também pontuar que o Donald Trump vem fazendo é o seguinte: infelizmente, o Trump ele vem de uma linha de não ter plano de governo, mas ele foi apresentado como alguém que realmente não teria plano de governo, que iria trabalhar em prol da população, fazendo uma gestão melhor do que os seus opositores estariam fazendo. E como é que se faz isso? É ser diferente do que eles seriam. E basicamente foi assim que o Trump foi eleito. Isso não é uma surpresa para ninguém, pela dinâmica de dizer, eu tenho experiência, eu já passei por aqui, eu tenho empresas. Ele faliu um cassino, mas faz sentido votar numa pessoa que se vende como um antipolítico. Infelizmente, estadunidenses, dessa vez em sua maioria, mas não só em sua maioria, escolheram Donald Trump, e ele faz algo que é chamado de terrorismo comercial, e também, nesse caso, para ter poder político dentro das universidades, ele começa também com um tipo de pressão na linha de cortar verbas quando ele não consegue ter acesso a essas estruturas. Então, o Trump é um grande câncer no nosso mundo, infelizmente, na nossa modernidade. Nessa linha, né, Lúcio? É triste que a gente veja o mundo passando por isso, com um gestor tão desleal, desigual, tão covarde. Porque eu acho que cortar verba para a educação é isso, é covardia. Aí eu fiquei de falar, né, só uma diferença das universidades estadunidenses para a brasileira, que, de fato, a gente tem uma dinâmica de educação pública de qualidade. Não só o SUS, a gente tem universidades públicas também. E nos Estados Unidos, ou você está naquelas universidades que são chamadas de comunitárias, que tem um valor muito menor e que muitas bolsas, ou você, para conseguir acessar uma dessas universidades, você desembolsa ali milhões de dólares por ano, inclusive, milhares de dólares por ano, inclusive. E aí é um custo muito alto para uma grande parte da população, que inclusive vários universitários saem com dívidas imensas, o que no Brasil se questiona sobre um programa de financiamento como FIES. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos, mas esse subsídio do governo ele justamente ajuda para que haja programas dentro das universidades de apoio a esses estudantes. Sem essa verba, sem ajuda à pesquisa, sem ajuda a esses estudantes, é justamente o que a matéria falou, é uma possibilidade de evasão, uma possibilidade de exclusão ainda maior na educação superior nos Estados Unidos. E só os ricos, de fato, já acessam e vão continuar acessando, o que é triste também, né, Lúcio? Com certeza, Dai. Assim, numa visão globalista, o que me preocupa muito é esse entendimento de Donald Trump que ele tem o poder para retalhar qualquer pessoa, qualquer instituição que não concorde com as suas políticas, né? Esse é o caso de Harvard. Ele não está atacando Harvard por acaso. Foi uma questão realmente de discordância de políticas e isso é bem preocupante, né? Especialmente quando a gente olha para os Estados Unidos, em que muita gente ainda fala, né, que é a maior democracia do mundo. Gente, não sei se isso é uma atitude democrática, viu? A atitude democrática num país democrático é você entender que existem instituições que concordam ou discordam com decisões ou não de um presidente da República que não é rei. O presidente da República não é rei, ele não tem poder de tudo.
Tanto é que a Suprema Corte dos Estados Unidos e até o sistema judiciário como um todo tem travado batalhas com Donald Trump em relação a decisões descabidas, né? Então, a maior preocupação hoje, na minha visão, é esse rei na barriga do Donald Trump. E enquanto está em território estadunidense é uma coisa. Agora, é óbvio que isso também vai ser refletido aí em atitudes, já tem sido, né, refletido em atitudes de geopolítica. E isso é preocupante quando a gente olha para o mundo como um todo. Já podemos, né, destacar, por exemplo, a questão de sustentabilidade. Como Donald Trump está simplesmente desfazendo acordos ou iniciativas que foquem em sustentabilidade com o foco único em geração de lucro. É o capitalismo mais puro possível, né? Dane-se o meio ambiente, dane-se que o mundo já está enfrentando condições climáticas absurdas, porque o que eu quero é lucro. Então, vamos ver como vai ser o andar da carruagem. Tem muita gente apostando que Donald Trump não termina o seu mandato. Tem gente apostando que ele vai aumentar o tom ainda em relação às suas atitudes ditatoriais, digamos assim. E tem gente que acha que realmente ele vai conseguir um terceiro mandato aí na surdina ou de alguma forma mudando, né, as leis aí dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo que a gente vai registrando. Dai, mais algum ponto para trazer? Não, Lu, só que a gente espera que até o final do mandato do Donald Trump ele não tenha causado aí uma terceira guerra mundial, né? Porque, infelizmente, a gente não tem perspectivas positivas aí com ele, não. Inclusive, chamou a China para negociar agora, né, depois dos Estados Unidos ter sido totalmente ignorados pela China por causa daqueles tarifaços. A gente espera, de fato, que ele não cause uma guerra com tudo isso. Perfeito. Inclusive, esse tema aí, tema de outro corte aqui no Meteoro. Só procurar no nosso canal depois vai aparecer, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.